Meu querido e minha querida, graça e paz, estamos novamente juntos na terceira lição, terceiro momento desta campanha maravilhosa, vencendo o medo, vivendo com coragem e esperança. Nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante. Talvez você já pensou sobre este tema e talvez teve até dificuldade de explanar, de falar, de se manifestar, mas o medo dos outros. Vamos ler João no capítulo de número 4, o versículo 9. Diz o seguinte: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Meu irmão e minha irmã, nós temos aprendido que o medo é um importante mecanismo de defesa. A luta ou a fuga são dúvidas constantes, principalmente quando queremos ajudar alguém a se salvar. Podemos ver isso muito presente em resgate de pessoas na água, no fogo ou penduradas em lugares inacessíveis, sem equipamentos e profissionais habilitados para realizar tal proeza. Nós vemos o medo estampado em todos os lugares. Nos seres humanos, não podemos de forma nenhuma termos medo do outro. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, infelizmente, o Deus Todo-Poderoso de Israel, este não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Isso é triste, porque isso não tem a ver com o projeto de Deus. O projeto de Deus para a humanidade é que vivamos em comunidade, que vivamos em diálogo, em respeito, que vivamos realmente em graça. Mas nós temos notado que existem muitas diferenças. São diferenças que podem permear de forma positiva ou negativa as nossas vidas. Nós olhamos para a cultura do outro e sempre é a cultura do outro que é errada. Nós olhamos para o filho dos outros e sempre os filhos dos outros que são mal educados, que são mal comportados, que não são tão inteligentes, porque infelizmente o nosso coração sempre é um coração restrito a nós mesmos e aos nossos familiares. Então, muitas vezes, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós possuímos dificuldade de respeitar o outro como ele precisa de ser respeitado. O nosso Deus, ele nos ama de uma forma poderosa. O nosso Deus, ele nos ama de uma forma incondicional, de uma forma plena. Deus, ele te ama. Nada você poderá fazer para que Deus te ame mais, mas nada você poderá fazer para que Deus te ame menos, porque Deus decidiu te amar. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama e quer te conduzir para os céus. Qual o caminho que devemos trilhar no nosso dia a dia para vencermos o medo e principalmente o medo para com o outro? Medo pode ser um grande problema da sociedade pós-moderna. Nós vemos que a sociedade contemporânea, ela vive em pânico, ela vive com medo. O medo, eu posso compará-lo com o sódio, com o sal. O sal, você já pensou uma comida totalmente sem sal? É horrível. Mas uma comida com 1 quilo de sal? Só boi para comer. Não tem jeito. Como que você vai comer uma comida com 1 quilo de sal dentro? Não tem condição. Então a ansiedade também é dessa forma. Nós precisamos de ter equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio em nossos relacionamentos, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. Muitas pessoas possuem fobia de outras.
Nós vemos muitas discussões em nossos dias a respeito de muitos temas. Muitas vezes nós cristãos temos dificuldade até mesmo de nos relacionarmos com outras pessoas. Por muito tempo, ideólogos inculcaram em nós o medo de grupo de pessoas. Muitas vezes nós temos medo dos islâmicos, nós temos medo dos muçulmanos, temos medo dos liberais, outros possuem medo dos conservadores, possuem medo de tribos, de índios, de pessoas que vivem em comunidade e que pensam diferente de nós. Muitas pessoas possuem medo de gays, de lésbicas, e nós vemos o quê? Pessoas com medo. Acontecia isso também nos tempos de Jesus. Os samaritanos, eles possuíam medo dos judeus. E os judeus, eles possuíam medo, dos samaritanos. Hoje eu vejo pessoas com medo até mesmo dos conservadores. Não é isso? Aqueles que são liberais possuem medo dos conservadores. Aqueles que são conservadores possuem medo dos liberais. Aquela mulher possuía medo de Jesus, porque Jesus era judeu. Mas nós precisamos de entender que Deus, ele nos chama para relacionarmos com as outras pessoas. Nós precisamos de entender que o nosso medo, que o nosso pavor, ele não nos faz estarmos próximo das pessoas, mas ele nos faz o quê? Estarmos longe das pessoas. E eu só posso te ajudar se eu estiver perto de você. Eu só posso revelar o grande amor que eu tenho para com Deus se eu estiver próximo de você. Se eu estiver próximo de você, eu posso te contagiar com graça, eu posso te contagiar com amor, eu posso te contagiar com respeito, eu posso te contagiar com o grande amor de Deus que tem adentrado em minha vida. Eu tenho notado muitos problemas. O medo não pode ser usado em direção ao outro. Muitas pessoas fazem loucura, pois focam no outro e nunca em si mesmos. Muitas vezes o perigo se encontra em nós e não nos outros. Toda pessoa insegura tem medo de estruturas, de pessoas e de várias outras coisas. Neste sermão, nós somos desafiados a lutarmos contra o medo do outro. Precisamos de uma terapia da graça de Deus para vivermos com o outro por intermédio da fé. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo 16 nos diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Na perspectiva humana, é um processo psicoterapêutico de aprender a identificar e contestar pensamentos irracionais ou não adaptativos, conhecido como distorções cognitivas, tais como clivagem, pensamento mágico, filtragem, excesso de generalização, magnificação, raciocínio emocional, que são comumente associados com muitos distúrbios de saúde mental. Nós falamos de reestruturação cognitiva, RC. Implica em estratégias para vencermos os medos, os distúrbios. Nós precisamos do método que nós chamamos de método socrático. O questionamento é o método socrático. O método socrático é o método de perguntas, para que possamos convergir para um caminho mais lógico, para um pensamento mais harmonioso, para um pensamento mais sadio. Precisamos de terapia cognitivo-comportamental, terapia racional-emotiva. Vários estudos demonstraram a eficácia considerável na utilização de terapias baseadas em RC, reestruturação cognitiva. Mas talvez você diga: mas pastor, o senhor está falando de técnicas psicológicas, mas o que você tem à luz da Bíblia, à luz das Escrituras? Eu tenho muito mais a oferecer à sociedade, ao próximo, do que eu tenho oferecido, quando eu me fundamento em Deus. Jesus, ele se sentou no poço
com a mulher samaritana, entendendo que ele precisava de quebrar os paradigmas, de quebrar os paradigmas para ministrar graça ao outro. Eu quero dizer para você que você não vai ministrar vida no isolamento. No isolamento ninguém é capaz. Você ministra vida como quando você ama mesmo diferente e ministra Jesus ao diferente. Quem faz a obra não é você mesmo. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele entra em nós, ele lança em nosso coração o amor. E o amor, ele joga fora todo medo. Confrontar na dinâmica do amor. Afirmou-lhe Jesus: quem tomar dessa água, tornará a ter sede. Agora, aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 a 14. O grande laboratório que temos no início do processo de reestruturação cognitiva é vencer o grande abismo que existe entre nós e as pessoas que pensam diferente de nós. Todos nós possuímos atitudes e pensamentos que são automatizados, convicções que são verdadeiros tapes, gravações daquilo que ouvimos e aprendemos de forma equivocada em nosso passado. Pensamentos que são verdades para nós absolutas, porém não passam pelo crivo da cruz de Cristo. Dentro da concepção de Jesus Cristo, nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 a 40. Estes argumentos que passam pelo crivo do amor e da oportunidade, você começa a entender que Deus, ele te deu a oportunidade de amar a mulher samaritana. Deus te dá a oportunidade de amar as pessoas que pensam de forma divergente, que pensam o contrário do que você pensa. Mas essas pessoas precisam de ser amadas e precisam de ser alcançadas por Jesus. E Jesus, ele vai fazer a obra por intermédio do Espírito Santo. Nossa rotina é marcada pelo medo. A cada momento em nosso país, pessoas são injustiçadas, agredidas, mortas de forma violenta. Isto gera em nós medo, pavor, pois existe na sociedade em geral um clima de insegurança. As pessoas se sentem preocupadas e inseguras. Isso gera síndrome de pânico em muita gente. E em todos os momentos nós temos uma sensação de perigo à vista, de perigo urgente, de perigo premente. Quando partimos para as Escrituras, eu gosto muito do Salmo 27. Davi escreve uma canção falando dos seus medos, dos seus sofrimentos, das agruras da alma, da perseguição dos inimigos que tentavam anulá-lo, destruí-lo. Porém, sua salvação era o Senhor. O Salmo 27:5 nos diz: pois no dia da adversidade me esconderá em seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Deus é o nosso livramento. A verdade que liberta se dá na aproximação. Nossa confiança precisa de estar no Senhor. Nós somos servos dele e precisamos de ouvi-lo atentamente. Precisamos de reestruturar a nossa mente com as palavras poderosas e acessíveis de Jesus Cristo. Pois no Evangelho Jesus apenas viveu o amor. Precisamos transformar os nossos inimigos em amigos, em irmãos em Cristo. Em 1 João 4,18 nos diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo pena, e o que teme não é perfeito em amor. Como esta célula tem praticado o amor? Como você, como cristão e cristã, tem praticado o amor de Deus? Concluindo, aquela mulher passa de uma religiosa deprimida
angustiada, marginalizada, a uma adoradora. Aquela mulher estava presa na antiga aliança, no poço de Jacó. Jesus, em seu diálogo libertador e terapêutico com a mulher samaritana, ele a liberta da escravidão da lei que oprime e mata e lança aquela mulher na dinâmica da graça, que valoriza, que cura, que reestrutura toda a nossa mente, que reestrutura a mente daquela mulher, o corpo daquela mulher e o espírito daquela mulher. Jesus, de uma forma pronta e proposital, senta com aquela mulher no poço ao meio-dia, sol quente, luz do dia. Todos estavam vendo, estavam contemplando, muitas mentes estavam julgando, mas Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando. Jesus queria marcar algo em nosso coração, no meu e no seu coração, dizendo não à discriminação, não às prisões que geram medo, fobia das outras pessoas. Lança a partir de então um novo modo de vida, um novo estilo. Deus, ele quer salvar pessoas. No versículo 29 e 30, aquela mulher convida a cidade para ouvir Jesus. De opressa, pecadora, ela passa a ser uma evangelista, uma missionária. Você não pode temer o outro, você precisa de amar o outro e ministrar Jesus a tempo e a fora de tempo. Ó Deus querido, Deus amado, eu abençoo esta vida e declaro sobre esta vida a tua bênção. Que possamos, ó Deus, ser fonte de bênção para os outros. Nós não estamos aqui para matar ninguém, nós estamos para ministrar vida e vida em abundância. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós nesta campanha, no qual somos desafiados a vencer o medo com coragem e esperança. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Cristo. Somos igreja juntos. Que Deus te abençoe.